Essa igreja é uma igreja pentecostal, em nome de Jesus? Essa igreja é uma igreja que dá glórias, que dá aleluia, que glorifica o nome do Senhor? Eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite? Aleluia! Você que trouxe a sua Bíblia, aleluia! E você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia nesse momento, para tudo. Pega a sua Bíblia e abre comigo a sua Bíblia no livro de João. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 18. Enquanto você procura, eu quero já agradecer a pastora Lúcia, o pastor Silas, pela oportunidade e dizer que é um prazer estar aqui nessa noite com essa igreja amada, essa igreja que abraça, essa igreja fervorosa, essa igreja que clama, que ora, que ama os seus irmãos. Então eu quero agradecer ao pastor Silas, à pastora Lúcia, que são grandes, um grande homem de Deus, o pastor Silas, e a Lúcia, uma grande mulher de Deus, referência para a minha vida, amém? Cristã. Quando eu olho para frente, eu vejo eles, e eu não desanimo, porque eu sei que eles são fiéis, eles são de Deus, e eu creio que vocês sabem disso também, amém? Então, nesse momento, eles não estão aqui, o pastor Silas ainda está se recuperando. Eu louvo a Deus porque Deus tem dado uma recuperação boa para eles. Eu quero dizer também que eu peguei Covid. Quem aqui já pegou Covid? Eu peguei Covid, irmãos. Eu me recuperei. Amém? Já vai fazer aí um mês. Eu fiquei em casa e eu fiquei mal também. Mas eu não precisei ir para o hospital. Mas Deus tocou na minha vida lá na minha casa e trouxe um grande livramento e uma grande cura, porque pegou eu, o meu filho Davi, que agora fez 12 anos essa semana, e o Bernardo de 4. A única que não pegou foi a Raquel, que ficou cuidando de nós. Amém? E Deus ali guardou ela dentro de casa para cuidar das nossas vidas. Por isso, quando o Tiago começou a falar aqui, irmãos, muitas vezes parece uma utopia, você está desde o início e tem muitas pessoas não acreditando que isso pode pegar ou não. Eu fui levar minhas crianças para cortar o cabelo essa semana e não tinha ninguém de máscara. E você olha por aí, ninguém de máscara, sabia disso? E eu vou te alertar mais, nós estamos aqui para alertar, para ser bênção na sua vida. Nós estamos agora na época da eleição. E na época da eleição, eles já estão colocando tudo, tudo no verde. Pode tudo, daqui a pouco pode tudo. Aí depois da eleição, você vai ver a próxima leva que vai chegar igual na Europa. Que eles estão fazendo lockdown, fechando tudo de novo, porque a segunda onda já chegou lá. Então, se cuide. Use máscara, como foi dito aqui. Use, o distanciamento. Higienize as mãos, lave as mãos, tome os cuidados, evite de ficar colocando as mãos nos olhos, evite de ficar colocando a mão na boca, no nariz, evite. Sabe por quê? Eu cumpri. Parece que quem cumpre a quarentena, quem se cuida pega. Porque eu tomava todos os cuidados. Aí se você me perguntar onde eu peguei, eu não sei. Você pega, acontece. Mas glória a Deus que Deus é aquele que nos guarda, amém? Deus é aquele que está conosco. A Bíblia diz que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos ouvir a palavra de Deus. A pastora Lúcia chegou aqui, glória a Deus. Seja bem-vinda, pastora. Vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso? Deus tem uma palavra para você. Eu quero que você deixe de lado tudo agora. Que você me dê alguns minutos. Nós vamos aqui até que hora? Até as 8h30, é isso? Até as 8? Até 8h30? Amém, até 8h30. Mas eu quero que você pare tudo, não deixe de se distrair com nada. Porque Deus me deu uma palavra. E eu quero dizer que essa palavra vai impactar a sua vida. Você vai sair daqui não da mesma forma em que entrou. Mas você vai sair diferente. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus que me chamou. Eu creio no Deus que me chamou. Eu creio num Deus que me escolheu. Eu creio num Deus que me elegeu antes da fundação do mundo. Essa semana à tarde eu tirei um cochilinho, dormi. Aí eu tive um sonho, irmão, um sonho rápido. E Deus falava assim comigo: eu te chamei.
eu te chamei, eu te escolhi, eu te chamei, eu te escolhi. E eu falava, Senhor, mas é isso mesmo? Ele, eu te chamei, eu te escolhi. E eu falei, amém, Senhor. Eu creio que o Senhor me chamou e eu creio, irmão. E você tem que ter certeza também que Deus te escolheu. Você não está aqui à toa, mas você não caiu aqui de paraquedas, não. Deus te atraiu até esse lugar para abençoar a sua vida, amém? Então, sem delongas, para não ficar tarde, né? Para não perdermos tempo, livro de João, capítulo de número 18, todos abriram, versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo de número 10. Aleluia! Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Você entendeu aí? Vamos ler mais uma vez? Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Feche os seus olhos aí, Pai. Nós acabamos de ler a tua palavra. A tua palavra que é poderosa, a tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos cura, que nos fortalece, a tua palavra que muda a história, muda destino. Abre agora as janelas do céu, Senhor, e usa a minha vida, usa a minha boca, eu quero agora, Senhor, me colocar diante de Ti, para que aqueles que estão ouvindo essa palavra hoje seja transformado, aquele que esteja ouvindo essa palavra seja tocado, aquele que esteja ouvindo essa palavra hoje possa dizer, Deus está aqui, tocou e mudou a minha vida. Eu te peço nesse momento que toda interferência, que tudo aquilo que possa roubar a atenção dos seus filhos, saia daqui, saia do lar deles agora. Se há alguma dor, Senhor, nesse momento, Senhor, incomodando essa pessoa e deixando essa pessoa de aproveitar a tua palavra e de entrar diante da tua presença, como dor de cabeça, enxaqueca, dor nos ossos, na coluna, dor em algum órgão, Senhor, em nome de Jesus agora, antes de começar a ministrar essa palavra, Senhor, eu dou uma ordem, saia daí e que essa pessoa seja curada, em nome de Jesus agora no mundo espiritual. Se há algum demônio tentando prender a mente, se há algum mal tentando, Senhor, colocar algo no coração agora, em nome de Jesus eu te dou uma ordem, sai daí, porque a palavra poderosa do Senhor vai ser pregada, e na onde se fala de Jesus, milagres, prodígios, libertação acontecem, em nome de Jesus eu te dou uma ordem, larga essa mente, larga agora tudo que você tentou amarrar ou pegar, em nome de Jesus, sai daí, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já sinto a presença dele, hein? Eu quero te dizer que ele já está se aproximando, e se você der lugar ao Espírito e abrir o seu coração, nessa noite ele vai te tocar, nessa noite os céus vai descer aqui nesse lugar, sabe por quê? Nós cantamos a ele, essa casa é sua casa, fique à vontade entre nós. Então se você der lugar, pode ter certeza, meu irmão, que você vai ser tocado por essa presença, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dizer para vocês, começar dizendo, que tudo o que está escrito na Bíblia, tudo, um ponto, uma vírgula, é importante. Sabia disso? Sabia disso?
tudo que está escrito aqui, a palavra de Deus, que Deus revelou aos homens, aos seus servos, para escrever, tudo é importante para mim e para você. Talvez você se pergunte aí, pastor, eu já vi esse versículo, ou já li esse capítulo algumas vezes. Eu sei que Pedro cortou a orelha do Malco, ou do servo do sumo sacerdote. Quem conhece essa passagem? A qual Jesus está lá, já ouvimos milhares de mensagens, já lemos, alguns já tiveram aula dominical, amém? A EBD. Mas muitas vezes nós não nos apercebemos, não percebemos, não focamos, não se inteiramos, não vamos ao fundo. Aí talvez você fale, nossa pastor, eu vi aqui que Pedro puxou a espada que ele trazia, ele era violento, e ele feriu o servo do sumo sacerdote, e ele cortou então a orelha. Olha que interessante, o texto dá detalhes que muitas vezes nós não nos atentamos. O texto diz que Pedro se levantou com o servo do sumo sacerdote, que estavam vindo para prender Jesus, e Pedro tirou a espada. Pedro era violento, irmão. E ele foi lá e cortou, o texto diz exatamente, que ele cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. E o que me chama a atenção é que somente se você for estudar a fundo esse capítulo, você vai ver que nós temos essa passagem no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, e só exatamente no Evangelho de João, ele dá até o nome do servo do sumo sacerdote. Se você quiser depois, você vai, procura e leia. Por que será que João dá os detalhes que Pedro corta a orelha direita? Olha que interessante, né? Já tinha pensado nisso? Ele não poderia ter cortado a esquerda? Né? Ele podia ter feito outra coisa, ele podia ter furado, ele podia ter feito várias coisas. Mas a história e o texto diz que Pedro então puxa a espada e ele corta a orelha direita, e o texto de João dá até o nome do servo Malco. João foi o único dos 4 evangelhos a relatar essa história dando o nome dele. Que legal. João era detalhista. E quando eu olho para a vida de Malco, quando nós olhamos esse texto, quantas vezes eu estudei e ouvi mensagens, né? Porque aqui nós temos uma história contada e relatada. Aqui nós temos uma traição acontecendo, não é verdade? Se você voltar lá do início, você vai ver que eles vão atrás de Jesus, que os soldados estavam lá, que Jesus fala a Pedro, Judas estava com os soldados, olha aí. E Jesus fala para ele, como você trai o Filho de Deus, você trai amigo. Jesus fala, amigo, você me traiu com um beijo. Jesus é preso, Jesus fala, ei, eu sou Jesus, me leva. Eles não têm nada a ver com isso, sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus veio para libertar aqueles que estavam perdidos. Jesus chamava para ele a responsabilidade, ele sabia do sofrimento dele, mas mesmo assim ele não tirava o dele da reta. Quantas pessoas tiram o seu da reta, não é verdade? Quantas pessoas querem sair ileso de determinadas situações? E eu quero te dizer, meu irmão, que não adianta você querer escapar das responsabilidades a qual você tem que assumir.
Você tem que ser homem, você tem que ser mulher, você tem que ser cristão, porque a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Se foi você, assume, chama a responsabilidade, pede perdão, assume o erro, começa de novo. Esse é o papel do cristão. Nós estávamos até conversando disso, vindo no Danilo. Tem pessoas que querem se enganar a si mesmo, tem pessoas que querem passar para os outros algo a qual ela não está vivendo. E nisso ela só está se prejudicando. Então, assume o erro, assume que está errado, não queira dar uma de bonzinho se você não é. Pede para Deus te mudar, pede para Deus que sonda os corações, colocar um coração bom em você, um coração puro. Coloque em mim, fala igual o salmista, um coração puro, Deus. Jesus falou, ei, eu sou quem vocês vieram buscar. Ele vira para Judas e fala, você trai amigo com um beijo? Isso daqui eu estou só sondando a história, você está entendendo? Que nós poderíamos falar de tudo isso. Quando nós ouvimos muitas pessoas pregando, ensinando, nós falamos sobre isso. Você já viu alguém falar sobre Malco? Já? Responde para mim. Você sabe quem era Malco? Pastor, eu não sei quem era Malco. Mas nessa noite eu vou te explicar e vou te ensinar e vou te mostrar quem era Malco. Sabe por quê, irmão? Tudo que está escrito aqui, fala para mim, é o quê? Importante. O ponto, a vírgula, os nomes. Você acha que o nome dele, que João escreveu o nome dele aqui, os outros não escreveram, mas João escreveu aqui, sabe por quê? Porque é importante. Sabe por que é importante? Porque você é importante para Deus. O seu nome é importante para Deus. O meu nome é importante para Deus. O negócio de Deus, meu irmão, é tratar com o ser humano. E Jesus, ele veio resgatar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para aqueles que precisam dele. E se está escrito aqui o nome de Mal, cortar a orelha dele, mas muitas vezes nós passamos direto porque o foco da nossa visão, o foco da história é o que? É Jesus. Não é verdade? Nós olhamos para Jesus, mas enquanto nós estamos aqui, eu vou te falar algo, nós somos egoístas, sabia disso? Desde pequenininho, você pega uma criança, coloca 2 ou mais crianças, dá um brinquedo para um, e eles da mesma idade, um que não tem brinquedo, ele vai tomar, mas aquele que está com o brinquedo na mão não quer dar. Nós já nascemos assim, há em nós o pecado, nós já nascemos pecadores, e isso daí é natural. Nós somos egoístas. Nós só vemos aquilo que nós queremos ver, não é verdade? Muitas vezes. Muitas vezes eu dou um exemplo até das pessoas que estão apaixonadas, né? Quando ela está namorando, está apaixonada, elas não veem os defeitos. Elas só veem a qualidade, né? As pessoas estão alertando muitas vezes, olha, você não está vendo isso? O pai e a mãe, né? Aquelas pessoas mais próximas, você não está vendo isso, você não está vendo aquilo, e a pessoa finge que não está vendo, irmão. Aí quando casa, é só Jesus na terra, né? É só prova, é só luta. Sabe por quê? Quando você não seleciona direito, presta atenção nisso. Quando você não seleciona direito, você vai ter que gastar em recrutamento. Você vai ter que gastar em treinamento, em curso. Sabia disso? Quando você não seleciona, as empresas quando vão contratar, elas chamam psicólogos, pessoas de RH para selecionar, e eles vão então garimpar as melhores pessoas para fazer parte da equipe da empresa. Elas excluem aquelas a qual não servem. E o casamento tem que ser assim, você tem que escolher, a escolha sua, escolher uma pessoa a qual você, mesmo você selecionando e escolhendo, é difícil ainda o relacionamento a 2. Porque só quando você casa que você vai descobrir os defeitos, as qualidades e tal. E é difícil. Eu estou casado há 15 anos. Olha, irmão, 15 anos casado. Para quem não pensava, né? Não tinha perspectiva de casamento, de ter filho, mas Deus, ele muda a história do homem e da mulher. 15 anos, e ainda eu não conheço a minha esposa por completo, e ela não me conhece. E assim será até, sei lá, até passarmos para a eternidade. Amém?
Mas você tem que saber, nós somos egoístas, nós temos que saber que nós só vemos aquilo que queremos ver. E muitas vezes olhamos para o texto e só vemos a história de Jesus que foi traído, mas o texto de João relata a história de um homem. Ei, enquanto nós estamos querendo ver aquilo que nós queremos ver, Jesus está de olho em tudo, em todo, conhece todos os corações, sonda as pessoas. Jesus quer cuidar e transformar as histórias. Jesus quer transformar as vidas. Esse é o papel de Jesus. Enquanto estava acontecendo tudo aquilo, enquanto estava acontecendo a prisão de Jesus, apareceu ali no meio a história de Malco. Eu quero mostrar para você quem era Malco. Malco, ele era um aluno do sumo sacerdote. Como assim, pastor? Malco estava ali, aleluia, para aprender, para ser o sucessor do sumo sacerdote. Ele estava praticamente, presta atenção, ali no tabernáculo, vamos dizer, na igreja, servindo a Deus. Sabia disso? Porque naquela época, eles ainda andavam na lei de Moisés, a qual Deus tinha implantado lá no deserto. Quem conhece a história? Deus liberta o povo. Deus leva o povo do Egito. E Deus começa então a falar para Moisés as medidas, como ia ser feito. E Deus então começa a habitar no meio do povo, ali no tabernáculo. E Deus então escolhe um sumo sacerdote. E Malco, ele era um aprendiz, ele era, vamos dizer assim, o auxiliar, vamos trazer para os dias de hoje, o auxiliar do pastor, para aprender com o pastor titular, para então, depois assumir uma igreja, ele fundar uma igreja, depois ele dirigir um povo. Ele era ali, ele aprendia com o sumo sacerdote, e Malco estava ali. Estava nessa cena, estava nesse exato momento, ele estava ali cumprindo ordens do sumo sacerdote. Mas eu quero falar para você, que Malco, ao estar ali cumprindo ordens, ele estava ali, Malco, ele era um homem que tinha sonhos. Presta atenção, ele é um ser humano, por isso que eu disse que nós olhamos o que queremos, mas Jesus vê tudo, Jesus conhece tudo, Jesus sabe a hora de chegar, Jesus sabe a hora de operar, e Jesus sabia que Malco, olha o pensamento, Jesus sabia que Malco estava ali. Por que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? Porque Jesus conhece os nossos corações. Jesus sabia que Malco estava ali porque ele estava cumprindo ordens. O sumo sacerdote, o negócio dele era matar Jesus, era acabar com Jesus. E Malco estava ali porque ele, o sumo sacerdote, deu a ordem, falou: nós temos que matar Jesus, eu quero que você vá lá e lidere isso, eu quero que você vá com soldados, eu quero que você traga ele para mim. Então Malco estava ali para prender Jesus com eles, com os soldados. Mas eu quero te dizer que Malco tinha sonhos, Malco tinha projetos, ele estava cumprindo ordens, e ele tinha que ser obediente. Sabia disso? Imagina um pastor ensinando o seu obreiro e o seu obreiro é desobediente. Imagina o pastor falando: nós começamos o culto às 6:30. Chegue na igreja às 6:15. Chega aqui, vamos orar junto. Chega aqui, vamos para a sala pastoral e clamar junto pelo culto. Olha, eu preciso de você. E aquele obreiro, aquele aprendiz nunca cumpre, nunca obedece. Chega às 18:40, o pastor fala: vamos para a sala de pastores. Ele fala: não, agora eu tenho que conversar com o irmão. Não dá. Ele nunca cumpre o que tem que ser cumprido. Mas a Bíblia diz que não. Malco, ele era um aprendiz e ele era obediente porque ele foi lá buscar Jesus. Você está entendendo? Aleluia. Eu quero mostrar para você que havia alguns critérios, havia algumas ordens a ser seguidas
para você ser uma aprendiz, para você chegar ao cargo de sumo sacerdote. Eu quero que você conheça Malco a fundo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, abre aí comigo. Em 1 Crônicas, capítulo de número 6. 1 Crônicas, capítulo de número 6. Aleluia. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 6. Versículo de número do 1 ao 13. Quem achou aí? Vocês acharam? Lê para mim, pastora. Pode ler. Isso. Olha aí. Aí tá bom, até o 3. Até o 3. Amém? Então nós vemos aqui que os filhos de Arão eram Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão eram Nadab, Abiú, Eliazer e Tamar. Aleluia. Eu quero te mostrar que a Bíblia diz que para você ser um sumo sacerdote, para você servir na casa do Senhor, ele tinha que ser da tribo de Levi. Ele tinha que ser da descendência de Arão. Quem lembra quando Arão, a vara dele floresceu? Quem lembra dessa passagem? Eles estavam falando mal de Moisés, precisava servir no templo. E Deus então orienta Moisés e fala: ei Moisés, eu quero que você traga a vara das 12 tribos de Israel, aquela que florescer, é esse que vai me servir. E a Bíblia diz que as 12 tribos levaram as varas, e somente a vara de Arão que floresceu. Porque Deus escolheu então a casa de Arão, da tribo de Levi. Vamos continuar lendo aqui para você entender. Amém? 6:49, vamos ler o 49 aqui. Olha o que diz o 49. Para você entender o que eu estou falando. Arão, olha o que diz, e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Ou seja, para servir no templo, ele tinha que ser da tribo de Levi. Era algo específico. Nem todo mundo poderia exercer aquela função, nem todo mundo poderia exercer aquele cargo. Então, acredito eu, e quero que você pense comigo nessa noite, a família dele, aquilo já era para ele desde criança. Desde criança a família já sonhava com um Malco servindo como sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para aquela função. Ele nasceu para exercer aquilo. Ele nasceu para fazer aquilo. E como é um prazer para um homem e para uma mulher ter o privilégio de louvar e de servir na casa do Senhor. Vamos continuar para você entender. Abre lá no livro de Números. Números capítulo 3. Nós vamos olhar um pouquinho para você aprender hoje. Mas vai ser bênção. Números capítulo de número 6. 3 quer dizer. Números 3. Nós vamos dar essa percorridinha aqui para você entender. Nós vamos percorrer isso aqui para você ver exatamente o que eu estou querendo te levar, até onde eu estou querendo te mostrar. Números, capítulo de números 3. Versículo de número 1 ao 3. Olha o que diz.
São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes do filho de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazer e Tamar. Estes são o nome dos filhos de Arão, os sacerdotes. Olha o que diz, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Eles eram escolhidos e oficiados, ungidos para, aleluia, oficiar e celebrar o culto ao Senhor no templo. Aleluia. Esses são os descendentes. Agora eu quero mostrar algo fantástico para vocês. Eu quero que você vá lá no Números. Capítulo de número 8. Deixa eu ver aqui. Rapidamente. Números 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Números 17 é quando o bordão de Arão floresce. Eu já falei isso. Amém? Números 17 é quando ele floresce. Que Deus escolheu Arão. Eu estou mostrando para vocês que é da descendência de Arão e existia essa exigência. E agora eu quero mostrar para vocês também que havia uma idade. Abre lá, volta lá no Números 8. Números 8. Números 8, capítulo 8, versículo do 23 ao 26. Eu quero dizer para vocês que Malco esperou até os 25 anos para poder ser aprendiz. Sabia disso? Olha o que diz. Números, capítulo de número 8, versículo do 23 ao 26. Olha o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés, isto é, o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim fará com que os levitas, quantos aos seus deveres. Então, como eu disse aqui, Malco, a família dele, ele já esperava. Eles sonhavam com Malco desde pequeno. Mas Malco foi assumir o cargo como aprendiz com 25 anos. Com 25 anos, ele foi ali para o tabernáculo para aprender com o sumo sacerdote. Então Malco, ele não podia voltar para a sua casa, ele não podia voltar para o seu lar frustrado, ele tinha que cumprir todos os requisitos. Todas as ordens ele tinha que cumprir para assumir, porque senão os sonhos dele, os projetos dele, imagina a vida de Malco, a vida desde pequenininho. Imagina a mãe falando para o seu filho, você vai ser isso, e coloca o filho naquela direção, e o filho então no meio do caminho se frustra, se decepciona, não consegue. Imagina a decepção desse ser humano. Mas a Bíblia diz que eles, irmãos, havia um monte de exigências. Isso que eu estou mostrando para vocês são requisitos e exigências. O primeiro, nascer na tribo de Levi. O segundo, ele deveria assumir com 25 anos. O terceiro que eu quero mostrar para você é que ele tinha que ser perfeito. Sabia disso?
Ele não poderia ter defeito algum. Abre aí, volta o livro de Números, vamos lá para o livro de Levíticos. Livro de Levíticos, capítulo de número 21. Hoje eu estou fazendo vocês olharem a Bíblia aí. Vamos lá. Levíticos, capítulo de número 21, versículo de número 16. Olha o que fala. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado. Olha aqui, olha o que fala, irmãos, está vendo aqui? Rosto mutilado, a orelha está do ladinho, né? A orelha está do lado do rosto, né? Está colada aqui. Ele não poderia ter. Você está entendendo a mensagem, onde eu quero chegar? Olha aqui, fala que ele não poderia ter o rosto mutilado. Aleluia. Ou desproporcionado. Homem que tiver o pé quebrado. Olha, ele não podia ter o pé quebrado. Ou a mão quebrada. Olha, se você fosse da tribo de Levi, tivesse todos os requisitos, você tivesse um pé quebrado, uma mão quebrada, um rosto ferido, se você tivesse qualquer imperfeição, olha aqui, ou corcovado, ou seranão, ou tiver belida no olho, ou sarna, ou impingentes, ou se tiver testículo quebrado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se achegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ei, Deus era exigente. Ele tinha que ser da tribo de Levi. Ele assumia com 25 anos. Mas ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser perfeito para se achegar ao tabernáculo e oferecer o culto ao Senhor. Oferecer um culto ao Senhor. Você viu o tanto de exigência que teve aqui? Se for anão, se tiver sarda, se tiver problema no olho, se tiver problema no rosto, se tiver mão, pé quebrado, um monte de exigências. Ele tinha que ser perfeito. A palavra de Deus hoje ela fala, anda na minha presença e ser perfeito. Você tem sido perfeito? Agora eu quero mostrar outra coisa para você. Além de ser perfeito, havia um ritual para quando você fosse assumir. Quando você fosse ser consagrado, depois de você ser aprovado, depois de você ter 25 anos, depois de você ser da tribo de Levi, depois de você ser perfeito, tinha um ritual. Eu quero mostrar para você. Está lá no livro de Levíticos, vou mostrar um pouquinho. Havia um ritual. Aleluia. Preste atenção. Não deixe escapar nada, porque isso vai ser bênção para a sua vida. Talvez você fale, pastor, eu não estou entendendo, eu quero ser o mais claro aqui. Eu quero que essa palavra chegue ao seu coração para você entender que nós estamos falando de Malco, um homem que tinha acabado de perder a orelha, mas havia exigências para ele assumir o cargo de servir na casa de Deus. E o que eu quero dizer para você hoje, Deus não quer que os seus sonhos sejam frustrados. Sabia disso? Jesus, ele quando eu olho para essa história, é um incentivador de sonhos. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele olha para você nos mínimos detalhes. Olha como era o ritual. Agora, para ele assumir o cargo, havia todo um ritual, havia toda uma cerimônia. Vamos comigo lá, ó.
Vamos ver essa cerimônia rapidamente para dar tempo? Olha o que diz, 8, do versículo 1. Vamos lá, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão, seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta, pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e junta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta, e à tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: este é o Senhor ordenou que fizeste. Fez chegar Arão, fez chegar seus filhos. Olha aqui o ritual. Fez chegar os filhos. Fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Ó, começa o ritual. Os lavou com água. Vestiu Arão da túnica. Cingiu com cinto. Pôs sobre ele porto sobre peles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. E cingiu com o cinto da obra de esmeralda, da estola sacerdotal, e juntou-se com ele, se ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o turim e o tumim, e pôs a mitra na cabeça, aleluia, e na mitra da sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo o que havia nele, e o consagrou. E depois aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar, e todos os seus utensílios, como também a bacia e o suporte para o consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu as suas túnicas, e cingiu-os com cinto, e os atou-lhe as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta do pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Olha aqui, vocês viram que houve todo um ritual. Eles vestiram o sacerdote, eles colocaram o peitoral, o turim, o purim, eles colocaram toda a roupa sacerdotal. Moisés ungiu todos os utensílios, Moisés ungiu o altar, Moisés ungiu eles. E aí continua, eles vão agora imolar o animal. Mas eu quero, para não demorarmos muito, eu quero que você vá lá para o 23. Versículo 23, para finalizarmos, até o 24, olha o que diz. É aqui nessa parte que eu quero chegar. 23, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles. Irmão, você está entendendo essa palavra? Você está entendendo? Dá um glória a Deus, um aleluia aí. Para você, para aquele homem, ele assumir aquele cargo, você sabe o que ele precisava ter? Alguém sabe me dizer? Ele precisava ter a orelha direita para cumprir todos os requisitos. Você está vendo como a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela não... Eu disse para você que todos os pontos, vírgulas, só basta abrirmos a nossa mente para entender. Aquele homem, o que ele mais precisava era ter um corpo perfeito. Aí quando eu olho para isso, quando eu olho aquele texto, voltando para João,
O ritual exigia, porque Moisés ali seguiu ordens do Senhor, e nós estamos aqui hoje seguindo as ordens do Senhor. Nós estamos aqui, você acha que ainda não vai acontecer nada, que você veio da sua casa e Deus não vai fazer nada, você acha que está num simples lugar. Moisés certa vez, ele achava também que estava num simples lugar, até Deus aparecer e falar: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que está pisando é santo, e eu estou aqui. A Bíblia diz que Deus usou ali Moisés para cumprir o ritual, e ele pega então o sangue, aleluia, e ele coloca na orelha direita do Arão e dos seus filhos, e depois daquele, o ritual deveria continuar com os próximos os próximos sumos sacerdotes, ou com aqueles que fossem prestar culto ao Senhor. Você está entendendo o tamanho do problema? Você está entendendo que aquele homem perdeu a sua orelha direita? E para ele assumir, para virar o próximo sumo sacerdote, ele precisava cumprir todos os requisitos. Ele precisava cumprir todos os requisitos. Mas o texto diz que agora Malco, aleluia, perde a orelha direita. A Bíblia diz que Pedro vai lá, e quando Malco chega, Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. Os sonhos de Malco ali, nesse momento, aleluia, o sonho tão desejado dele, da família, estavam cortados por terra. Sabe por quê? Porque Malco sabia desde pequenininho que ele precisava ser perfeito. Ele precisava daquela orelha. E aí eu paro para pensar. Pedro é um servo de Deus, né, irmão? Pedro foi um grande homem de Deus, mas a Bíblia diz que ele era direto, ele era agressivo, mas ele era cheio do Espírito. Ele era o único que tinha coragem de falar coisas que os outros não tinham. Mas Pedro se coloca ali para frustrar os sonhos do Malco. Malco, nesse momento em que a orelha dele é decepada, ele se torna inapto para assumir o cargo. E quantas pessoas têm tentando frustrar os teus sonhos? Quantas pessoas que se dizem amiga, que estão do seu lado, quantas pessoas estão se levantando para frustrar os teus sonhos, para frustrar as suas esperanças, para dizer que você não consegue, para dizer que você não vai conseguir. Ah, quantas pessoas se levantam e dizem: você não vai chegar lá, quem é você na fila do pão ou do leite para conquistar isso, para adquirir isso, para chegar na onde você quer? Irmão, Jesus pregava amor. Quem lembra disso? Enquanto eles vinham com a lei, quando chega com aquela mulher adúltera, ela poderia ser apedrejada. Jesus fala: ei, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A história de Malco acaba ali, sabia? Talvez você chegou aqui hoje dizendo: a minha história, eu estou vivendo sem esperança. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir adquirir. Eu acho que eu não tenho possibilidade. Eu acho que não vai acontecer. Ei, eu quero te dizer nessa noite: acredita, porque o Deus que você serve, ainda que você esteja passando por um momento de dor, Ele pode mudar a sua história. Aleluia! Eu começo então a imaginar essa história de Malco colocando a mão, porque, irmãos, imagina só você perder um membro.
Já tentou imaginar isso? Eu confesso que eu nunca tentei. Esses dias atrás, meu pai foi cortar uma madeira lá em casa e cortou metade do dedo do pé. Com aquela tal da marquita, né? Marquita. Tome cuidado com a marquita, irmão. Ela decepa na hora. É perigoso. E aí ele veio segurando o dedo na mão. Olha, meu dedo, meu dedo. Minha mãe, que sempre foi tão forte, ela não sabia o que fazer. Era tanto sangue no chão e o dedo na mão. Meu pai ficou internado um bom tempo. Imagina mal. Perdendo a orelha. Tanto de sangue que não saiu na hora. E Malco falou, eu estou perdido. Malco falou, eu estou aqui cumprindo ordens. Malco, eu sou aqui, porque eu sou fiel. Você tem noção do que está acontecendo hoje? Talvez você fale assim, eu sou fiel na casa do Senhor. Eu faço tudo que tem que ser feito. Eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu jejuo. E por que será que isso está acontecendo comigo? Por que será que não flui? Por que será que não acontece? Malco, nesse momento eu acredito que foi tão rápido, mas eu estou aqui conjecturando ou pensando que talvez possa acontecer isso com você. Malco era fiel, Malco tinha que ser fiel, porque senão ele não assumia, ele não assumiu o cargo. Mas Pedro vai lá e... Quantos Pedros não têm se levantado para tentar frustrar os seus sonhos? Quantos Pedros não têm levantado para te deixar inapto para assumir as suas funções? Gente, ele servia, irmãos, na casa do Deus verdadeiro. Ele servia no tabernáculo, na onde Deus habitava. Quantas vezes nós estamos aqui servindo também, parece que as coisas não fluem, né? Não acontece. Eu confesso para vocês que eu fico até indignado, irmão, com algumas coisas do evangelho que vivemos hoje. Eu quero abrir um parênteses aqui só para até desabafar. Porque existem, sei lá, algumas igrejas agora que parece que não vivem o evangelho verdadeiro. Esse dia eu estava assistindo na televisão, aí eles falaram assim, ó, vem aqui que eu vou te dar uma Bíblia. Aí você vai fazer o pacto com a palavra e sua história vai mudar. Que conversa é essa? De pacto com a palavra? Aí aparece lá, não, depois que eu fiz o pacto, eu faturei 2 milhões de reais. Irmão, você ter dinheiro quer dizer que você serve a Deus ou não? Para mim não, irmão. Se você não tem, é porque você está na prova. Se você tem muito, é porque você fez o pacto com a palavra. Que conversa é essa, gente? Isso não é evangelho. Isso não é a verdade. As pessoas na nossa geração só visam dinheiro. É ou não é, irmão? Vamos falar a verdade. Agora está uma onda na internet. Vem aqui que eu vou te ajudar. Arrasta para cima, me segue. Gente, não é mágica. Não é. A palavra verdadeira é essa, que Cristo morreu por nós e que no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos, ainda que seja com dor, ainda que seja sangrando. Eu quero te dizer que Deus muda a história, Ele muda na hora que Ele quer, Ele faz e acontece. Eu quero dizer que nesse momento, que eu fiquei doente, começou a pandemia, eu trabalho por conta. Foi a época que eu vi Deus cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. A gente muitas vezes está acostumado a dar, não é verdade? Dar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Muitas vezes a gente não sabe nem como receber. Mas a palavra de Deus é importante que ela seja cumprida. Porque a palavra de Deus diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, como nós estamos agora. Há tempo de receber, há tempo de dar, há tempo para tudo. Nós temos que passar por tudo.
Paulo disse: eu sei estar na fartura, como também sei passar necessidade. Nós estamos vivendo. E eu, quando olho para Malco, aleluia, Malco está ali inapto, com as suas mãos atadas. Talvez você esteja aqui nessa noite assim, sem poder fazer nada, com as mãos atadas, decepcionado, chorando, sem saber o que fazer. Talvez Malco pensou: está vendo aí, agora eu vim aqui porque me mandaram. Sabe por quê? Porque eu quero te dizer que Malco já tinha ouvido Jesus falar. Porque Jesus falava, irmão, e até os soldados que eram mandados para prender Jesus, falavam assim: nós não podemos prender ele. Como? Nós nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Até alguns dos grandes alguns dos grandes fariseus foram atrás de Jesus, como Jairo, né? Jairo era um homem importante. Quando a filha dele morreu, ele falou: só Jesus pode ressuscitar a minha filha. E aí Jesus vai até a casa dele, as pessoas falam: não precisa mais que ela morreu. Jesus fala: somente creia. Chega lá, Jesus fala: menina, levanta e anda. Sabe por quê, irmão? Jesus é o único que tem poder para mudar a nossa história. Jesus é o único que tem poder para fazer o sobrenatural. E eu creio que nessa noite Jesus está fazendo o sobrenatural aqui. Aleluia! Aleluia! Ele está aqui e Ele está fazendo o sobrenatural, porque há momentos da história das nossas vidas que nós precisamos viver o sobrenatural. Há momento que precisamos ver o agir de Deus, há momento que precisamos do milagre urgente, há momentos que precisamos do socorro bem presente na hora da angústia, há momentos que Deus age instantaneamente. E eu quero te dizer que se você crê, hoje é o dia, Deus marcou a hora, é a hora de acontecer um milagre na sua vida. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a tua história. Nós estamos aqui vendo hoje a história desse homem, a história de Malco. E eu quero que você vá até no livro de Lucas. Abre comigo no livro de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, versículo do 47 ao 53. Olha o que diz. Diz assim: mas Jesus acudiu dizendo: deixa. Não, eu quero voltar um pouquinho mais. Vamos ver desde o início aqui. Eu estava lendo do 51. Eu quero ler o 22, do 47 ao 53. Diz assim: e falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor deles, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e o cortou a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando a orelha, o curou. Jesus vendo aquela cena, Jesus tocando na orelha, a palavra diz que foi instantaneamente. A orelha de Malco foi restaurada, curada,
Porque Jesus sabia do sonho de Malco. Jesus sabia que Malco era fiel. Jesus sabia que Malco servia na casa. Jesus, aleluia, sabia que Malco não poderia ser um homem sem orelha, imperfeito. E nessa noite, Jesus quer que você siga em frente e cumpra e prossiga os seus planos, tudo aquilo que Ele tem para você. Ainda que se levantem para frustrar os teus sonhos, eu quero te dizer nessa noite, eu quero profetizar que Jesus está aqui para dizer: ei, hoje eu te curo. Hoje eu realizo um milagre. Ei, hoje eu coloco a mão na tua vida. Olha aqui. E Jesus acudindo, dizendo: deixai-o, basta. E Jesus tocou. Jesus está tocando na tua vida nesse momento. Jesus está tocando na tua vida nesse momento. Você que está aí na tua casa, na tua sala, no teu quarto, nesse celular, Jesus está te tocando nesse momento e Ele está te curando, está restaurando os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que o diabo tentou tirar, tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele maquinou nessa noite, Deus está anulando e Deus está dizendo: ei, eu quero que se cumpra na sua vida todos os planos, eu quero que você seja ungido na orelha direita, eu quero que você seja um servo meu na minha casa, me servindo de dia e de noite. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor nos chamou para servi-lo, queridos. O Senhor nos chamou para adorá-lo. O Senhor nos chamou para estar na casa dEle. Sabe por quê? Há um prazer de Deus de ter você aqui, de ter você aí na tua casa conectado. Há um prazer de Deus de saber que você está aqui louvando, adorando, bendizendo o nome dEle. Como assim, pastor? A Bíblia diz que todo dia Deus descia lá no Éden, não é? Para ver como foi o dia de Adão. A Bíblia diz que Deus era com Jesus, enquanto Jesus estava aqui, Ele nos deixou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. É um prazer do Espírito Santo quando você abre a casa para Ele fazer morada. Então nessa noite o Senhor está te tocando e dizendo: ei, viva os seus sonhos, viva tudo aquilo que eu tenho para ti. Eu não vou deixar que nada frustre os seus sonhos, eu não vou deixar que ninguém corte a sua orelha fora, decepe nada da sua vida. Antes eu te plantei para que você frutifique, assim como Arão, que floresça, que dê flores, que dê fruto, que permaneça e que seja uma bênção nessa geração.